Vamos com ela, inclusive. Herédia, deixa eu falar contigo sobre o relançamento, né, esse remodelado do Minha Casa Minha Vida, o governo federal que relança hoje o programa, que foi uma das principais bandeiras, né, dos 2 primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, o programa que começou lá em 2009, se não me falha a memória, e agora sendo relançado. Como é que é conseguir bancar esse tipo de programa? Porque os juros são bem mais baixos que o habitual, pelo menos essa é uma das pegadas do programa, para quem não tem dinheiro para conseguir comprar uma casa. De que maneira o governo federal entra em cima desse orçamento? Faz uma taxa menor, né? E uma condição também melhor para o pagamento, com uma entrada menor. Isso é política pública, né? O governo usar o recurso para promover uma política de habitação faz parte do desenvolvimento da política. O Minha Casa Minha Vida foi uma marca muito forte do governo Lula, foi transformado, ganhou outro nome no governo Bolsonaro, mas nem deu tempo. Hein? A própria economia com a pandemia e tudo sofreu vários revés e o programa não conseguiu avançar. Então, Lula tem o queijo e a faca na mão para retomar esse programa, assim como ele quer fazer com o Bolsa Família, retomar esse programa, mexer nos critérios, mudar alguns critérios para aumentar o acesso ao programa e, portanto, fazer uma política pública habitacional no país. Elisa. Deixa eu chamar aqui, cadê Uribe e Basília? Estão na área aqui com a gente? Oba, para a gente poder repercutir. Ô Basília, expectativa para fala, daqui a pouco mais, hein? Poucas horas de Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao Minha Casa Minha Vida e num estado que é muito do chegado, hein? No PT, no Lula, que é no estado da Bahia. Alguns petistas costumam dizer que a Bahia rendeu votos cruciais nessa vitória de Lula nas últimas eleições, que é um estado a quem ele vai render ainda muitas homenagens, viagens, benefícios de toda a ordem, porque realmente políticos ali foram essenciais na vitória de Lula, inclusive o ministro da Casa Civil é um baiano, Rui Costa. Olha, o que a gente tem de certo? A meta do governo de alcançar 2 milhões de casas até 2026 e beneficiar os mais carentes, os mais necessitados, com essa possibilidade de inclusão até de moradores de rua entre os possíveis beneficiários do Minha Casa, novo Minha Casa Minha Vida. Tem toda a estratégia de marketing também. É um programa que há tempos está aí na cartilha, né, de possibilidades, na cartilha de assistências sociais, de política habitacional do governo. Só que ele já teve altos e baixos, a própria mudança de governo impôs a este programa um novo nome. Na gestão de Jair Bolsonaro veio Casa Verde e Amarela. Agora, Lula tenta resgatar o que está na memória afetiva do brasileiro, quando trata o Auxílio Brasil de Bolsa Família, o Casa Verde e Amarela de Minha Casa Minha Vida. Então, voltar alguns passos, ainda que a gente esteja em condição econômica totalmente diferente hoje, voltar alguns passos nos governos, nas gestões anteriores do PT, daqueles programas que deram certo. Então, nesse rótulo de novo Minha Casa Minha Vida, vem aí mais do mesmo, que é a tentativa, então, de alcançar uma política habitacional que entregue resultados, casas sob condições atrativas de financiamento. Então, vai ter isenção de juros para os mais necessitados? Esse detalhe ainda não foi descrito não foi revelado pelo governo. E eu lembrei ontem do Gustavo Uribe, que fala muito sobre herança maldita, né? Porque ontem à noite, na festa de aniversário do PT, muita gente discursou, Gleisi Hoffmann, um tantão de gente lá presente, e Lula sempre dizendo, olha, eu quero agora recuperar aquilo que foi destruído pelo governo anterior. Ele nem faz referência a 4 anos, ele fala 6 anos. Porque ele diz, desde quando foi dado o golpe, a Dilma Rousseff, que estava presente no aniversário também, ali sentadinha do lado dele. Então, é nessa toada, né, Uribe, de recuperar não só ações, mas os nomes que ficaram muito famosos nas gestões do PT. A comparação, que ela é muito confortável no início de mandato, você coloca todos os problemas e críticas no seu antecessor. No ex-namorado, né? O ex-namorado ou a ex-namorada. No caso de Michel Temer, que era um ex-namorado, companheiro de chapa de Dilma Rousseff e que virou um golpista da noite para o dia.
É interessante a gente observar que o programa vem agora com a faixa 1. Essa faixa 1 é importante porque é a população de baixa renda. Havia duas possibilidades que vinham sendo estudadas na medida provisória. Uma delas, você aumentar o custo da residência, ou seja, 96 mil é o teto para a faixa 1, você aumentaria para residências de 150 mil. Nessa faixa 1, o abatimento é de cerca de 90%. Mas o que decidiu o governo federal? Não fazer o aumento do valor da casa, mas sim da renda. Ou seja, agora até 2 salários mínimos, a renda da família que é beneficiada nessa faixa 1. 50% dessas casas que serão entregues aí no horizonte até 2026 são para a faixa 1. Então é importante porque é uma política habitacional em um país que tem um déficit habitacional. Todo janeiro, fevereiro e março a gente vem aqui na TV dizer sobre tragédias ocorridas em encostas que desabaram, chuvas, porque há um problema de déficit habitacional. A população acaba indo para as encostas construir casas em locais irregulares porque não tem acesso à rede social, ao poder público. Então é interessante também que o governo federal, ao viabilizar essas casas, também crie acessos a cidades locais, ou seja, a rede hospitalar, a rede de alimentação, que essas pessoas possam se transportar. E é uma política habitacional necessária. No momento que nós temos aí, estamos saindo de uma crise econômica derivada da pandemia do coronavírus. Tivemos Franklin Roosevelt, por exemplo, o New Deal, lá atrás, em 29. Nós tivemos o problema de Barack Obama, da crise das hipotecas. Ambos investiram na construção civil. E é uma tentativa, tentar esquentar a economia por meio da construção civil. E aí vamos ver como vai ser, então, o desempenho de Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje ele assina a ordem para a construção de 5 mil residências que estavam paradas. No total, a Casa Civil de Rui Costa diz que há 170 mil casas cuja ordem de serviço já foi assinada, mas elas não foram erguidas. Então é necessário saber também se essa promessa de aí 2 milhões de residências até 2026 vão ser cumpridas ou será um novo elefante branco. Pois é, será que veremos sair do papel aí 2 milhões de residências novas? Ô Herédia, eu já estou bem de olho aqui que já disseste, se o nosso grupo do jornal falasse que você tem uma mensagem, uma informação que você recebeu, isso? Não, é porque eu estava conversando com fontes aqui exatamente sobre o papel da construção civil no processo de recuperação da economia, né? O Brasil, em qualquer lugar do mundo, sendo país desenvolvido ou não, a construção civil tem um papel importantíssimo. Ela tem sido acionada nos Estados Unidos, na China, por exemplo, o setor imobiliário tem um papel fortíssimo nisso, porque ela trata de uma teia gigante de negócios, não apenas da construção do prédio em si, mas uma teia gigante de negócios e serviços. O Minha Casa Minha Vida teve um pouco esse papel lá quando ele foi lançado. Ele não era apenas a construção das casas, mas era, como a Basília e o Uribe disseram agora, a tentativa de reativar também essa cadeia de negócios e serviços prestados às famílias, inclusive transporte, porque não dá para construir conjunto de casas num lugar que não tem o serviço público de transporte, não chega. A ideia é imaginar que o setor privado, que acompanha onde vai o investimento público para a política habitacional, se o setor privado vai continuar acompanhando o governo nesse processo na velocidade que o governo quer. Não é apenas quanto de dinheiro o governo vai dar ou vai oferecer de subsídio e as famílias que vão ter acesso, mas é todo o entorno do setor privado que acompanha o movimento da política pública se consegue alcançar a mesma velocidade do governo, por custo de capital, por custo de oportunidade, por risco e por crescimento da economia. Onde houver crescimento da economia, o setor habitacional como um todo, tanto público quanto privado, se desenvolve. Elisa, só uma observação muito rápida. Claro. Cidade de Deus é um exemplo disso. O filme que se notabilizou. Foi uma comunidade criada numa zona afastada, foi muito boa na época, mas não tinha acesso ao transporte público, ou à rede hospitalar e ao poder público e acabou tomada pelo tráfico de drogas. Muitas vezes não tem acesso à cultura, né? Você não tem como envolver as pessoas com cultura, com atrações, uma festa na praça, nada. As pessoas ficam abandonadas, né? Não, isola, às margens, né? Vira uma ilha, né? Vira uma ilha e alguém vai tomar conta de atender essa população. Discussão muito boa, hein? Relançamento hoje do Minha Casa Minha Vida em algumas horas, pelo menos, previsão da agenda, hein? É para que Lula fale e explique como deve ser, então, esse modelo, esse remodelar do Minha Casa Minha Vida.